Deus eterno. Então vamos à mensagem de hoje. Eu leio brevemente a última parte do capítulo 37, no que interessa, que é Jacó, o pai de José, tinha preferências. E esse José também tinha rejeições por parte dos seus irmãos, pelo fato de ele contar alguns sonhos. Então eu vou ler aqui o capítulo 37, apenas versos 9 a 11, para entendermos o que vamos dizer em breve. Pastoreie os seus sonhos é o tema da mensagem hoje. José contou outro sonho aos irmãos. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Ouvindo esse sonho, o próprio Jacó o repreendeu. Que é isso, meu filho? Você deseja que eu, sua mãe e os seus irmãos nos humilhemos diante de você? Pare com isso. A inveja dos irmãos de José era clara, mas Jacó nada fez para evitar que as coisas piorassem. Então, nós temos aqui um perfil de um homem extraordinário chamado José. Nesse momento da sua vida, ainda adolescente, antes dos 17 anos de idade, quando ele foi então tirado da vida de Jacó, ele era um sonhador. E isso foi de grande valia na sua vida. Todavia, José, nesse momento da sua existência, não pastoreou os seus sonhos, não apacentou os seus sonhos e deu margem ao contá-los para que sobre ele viesse um ódio. Então eu quero, à luz disso, fazer 3 recomendações aqui a partir da história de José, o sonhador. Primeira recomendação: não se acomode, mas sonhe. Sonhe no sentido de ter desejos, projetos, realizações em mente. Não se acomode. Há pessoas acomodadas, conseguiram A ou B, uma vitória aqui, um emprego ali, embora pudessem ir adiante, se contentam, se conformam como se tivessem alcançado todo o seu potencial. Então, sonhe, não se acomode. O Egito precisa de um primeiro-ministro como você, porque quando nós vamos lendo a história, nós observamos que esse sonhador aí se tornou, por causa de outros sonhos que ele interpretou, o primeiro-ministro do Egito. Então, há famílias esperando pelo seu sonho alto, há igrejas esperando pelo sonho seu alto, há empresas esperando pelo seu sonho alto. E aqui eu quero fazer uma confidência e uma informação. Um dos grandes pregadores do Brasil se chama Hernandes Dias Lopes. E ele nasceu em Nova Venécia, Espírito Santo, município onde eu também nasci, embora eu não conheça Nova Venécia, eu só conheço da minha infância bem tenra ali, Guararema. Eu fiquei pensando nele, não é? Como ele foi criança em Nova Venécia, o que ele sonhou, ele imaginou que um dia seria tão valioso, assim, tão reconhecido. Então, esse é o ponto, e tudo começa com o sonho, o desejo. Eu quero estimular você, seja jovem, seja idoso, há sonhos para todas as etapas da vida. Parou de sonhar, parou de viver. Segundo conselho que quero dar é: tenha sonhos altos, mas não altos demais, não é? Leve em conta os seus limites, para ir além dos seus limites, ao máximo em seus limites, até onde der. Por exemplo, nós conhecemos histórias de atletas
que simplesmente muitos jovens ainda não conseguiram prosperar. No caso do Brasil, na primeira parte do trimestre de cada ano, os times estão em pré-temporadas ou estão ainda num aperfeiçoar da forma física dos seus jogadores. Às vezes, nós torcedores, por que não coloca fulano de tal? Aí a explicação às vezes vem, agora não, porque se entrar agora ele vai arrebentar os músculos e o ano se perde. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, aquele famoso não dê um passo mais largo do que as suas pernas. É claro, isso não pode servir de estímulo a recuar, mas a avançar, mas considere os seus limites e, se for o caso, vai ampliando, estendendo os limites aos poucos dentro das suas possibilidades. Terceira recomendação. Tenha sonho alto, tenha sonhos elevados, mas não machuque as pessoas. Esse foi o problema de José. José, ao dizer eu sou o sol, até o pai dele ficou incomodado. Então, é bom levar isso bastante em conta. Você não precisa machucar ninguém, ferir ninguém, diminuir ninguém. Você tem o seu e os outros têm também os seus. E você tem o seu, você compartilha, mas apenas isso, sem humilhar ninguém. E por último, quarto lugar, tenha sonhos altos para se abençoar e para abençoar os outros. José queria se abençoar. Na sua primeira parte da vida, ele não pensava em ninguém. Ele queria ser o sol. Mas depois ele amadurece e aí ele descobriu a alegria de abençoar. José é um sonhador que abençoa. Eu e você podemos também ser sonhadores que abençoam. Então, vou recapitular, preparando seu coração para a música que se seguirá. Não se acomode, mas sonhe. Tenha sonhos altos, mas não altos demasiadamente. Tenha sonhos altos que não machuquem as pessoas. Tenha sonhos altos para se abençoar e para abençoar os outros. Pense nisso enquanto você ouve essa linda canção.